Turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, hoje dia 2/6, nossa aula de literatura. Bem, na nossa última aula nós encerramos, projetos e presepadas de um curumim na Amazônia. E hoje nós vamos iniciar um novo livro, Teleco, o Coelhinho. Aí, uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês hoje vamos conhecer a história de um coelho que sofre algumas transformações. Aí, a pergunta, na sua vida, quais transformações você já sofreu? Vamos lá? Certo, turma, estou em outro lugar, em outro ambiente que também sofre e sofreu transformações. Bem, aqui onde nós estamos no quintal aqui da nossa escola e você vai notar que, por exemplo, há uma transformação que aconteceu, Antigamente essa árvore aqui, ela estava aqui, ela fazia parte do nosso ambiente. Hoje já não mais. No nosso slide, no próximo slide que você vai ver, há algumas perguntas sobre quais transformações que você já viveu, Eu deixei essa pergunta para você e você vai observar que tudo há uma transformação, há uma mudança, uma metamorfose, A borboleta é um dos maiores exemplos disso. Hoje que nós estamos vivendo, no nosso mundo atual, há uma transformação, há uma mudança até de fisionomia, Porque as pessoas antigamente andavam sem máscara. Hoje já tem que andar com máscara, já tem todo um cuidado. Então, a minha tarefa para você é isso, responda as perguntas sobre as transformações que aconteceram na sua casa, no seu bairro, na sua vida. E aí nós vamos dar sequência, porque na vida de Teleco, a nossa história de literatura, isso aconteceu várias vezes. Tudo bem, turma? Essa é a nossa mensagem de hoje. Espero que você se cuide, esteja bem. E até a próxima. Um abraço virtual. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui, nossa aula hoje do dia 2, aula de produção de texto. Na nossa última aula nós falamos sobre algumas características, e algumas estruturas do nosso gênero romance, e hoje nós vamos iniciar um novo gênero, Falamos bastante sobre romance, alguns autores, alguns autores até de fora do país, e hoje nós vamos iniciar sobre o gênero diário, Alguma coisa que talvez você não seja tão comum, mas é um gênero textual que vale a pena nós conhecermos. Vamos lá? Vamos começar conhecendo sobre o nosso diário. Ok. Diário. O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e, por isso, são comumente chamados de diários virtuais. Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que relatam experiências sobre determinado passeio. Já os chamados diários de ficção são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época, por exemplo, o famoso diário de Anne Frank, em que a autora adolescente judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda durante o período do Holocausto. Aí vem aí os diários de antigamente. Antes do avanço da informática, os diários, além de textos, tinham fotos, figuras, bilhetes, anotações e poesias. Chamados de agenda, era um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. A palavra diário vem do latim diarium e está relacionada ao termo dia e pode ser considerado uma autobiografia. Por se tratar de algo tão íntimo, alguns diários possuíam cadeados, pois dentro deles haviam segredos, onde somente pessoas próximas tinham esse privilégio. Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada e familiar com expressões populares e gírias.
que marcavam a oralidade dos textos, haja vista o seu número reduzido de leitores. Quanto a isso, os blogs que atualmente correspondem à evolução dos diários podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada. No entanto, dependendo do número de leitores e ao público-alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais informal. Certo, turma do 7º ano? Nós hoje conhecemos sobre a questão dos diários, né? Pouco utilizado? Sim, mas tem algumas outras pessoas que ainda, às vezes, para descrever, se sentem às vezes mais flexíveis, mais abertas para descrever algo que está sentindo no seu coração e assim vai, elas preferem às vezes escrever no seu diário, e nesses casos, alguns que eu já presenciei, não agora, mas algum tempo atrás, sobre que eles tinham até cadeado. Não era qualquer pessoa que tinha esse acesso, né? Porque se trata de uma coisa muito íntima, muito somente da pessoa. Então, não era qualquer pessoa que podia pegar um diário e ler, né? Nesse caso que nós vemos também que ele se torna até um contexto histórico. Por exemplo, se alguém um dia guardar um diário, ele abrir futuramente, você vai ver que vai se remeter somente àquele momento. Isso vale até para a questão também das linguagens. Linguagem que às vezes naquele momento era comum naquela época e que não é mais comum na época que se pôs esse que foi aberto. Então assim, isso se torna até um fato histórico, certo, turma? Então hoje, a partir de hoje, nós iniciamos falando sobre os diários, certo? Na próxima aula eu vou dar um pouco mais sobre a sua estrutura e vou falar um pouco também sobre a importância da escrita, certo, turma do 7º ano? Essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre os diários e alguns tipos, né, de diário de antigamente, e nós vamos se encerrando por aqui. Um abraço virtual, se cuide, até a próxima! Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez, professora de Ciências, e hoje eu vim dar continuidade ao assunto. A gente está vendo sobre os biomas brasileiros e hoje é a vez de a gente estudar sobre a caatinga. Então peço que vocês abram o livro de vocês na página 13 e 14 e não esqueçam de colocar em cima a data de hoje, que é dia 2/6 de 2020. Então a gente vai falar um pouco sobre esse bioma, tá ok? Bom, a caatinga, ela é exclusivamente brasileira, ou seja, é apenas no Brasil que existe esse bioma. E ele é espalhado entre Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia e norte de Minas Gerais. Bom, caatinga, ela vem do Tupi-Guarani, que significa mata branca, por ela ter aspecto seco na maior parte do ano. Ela é um bioma tem a característica seca, né, na maior parte do período dela anual. Bom, como eu falei, clima quente e seco, ela tem pouca chuva, alguns rios eles chegam a desaparecer. O período seco é de abril a setembro, o solo ele é rico em minerais. De onde vem esses minerais? Da rocha-mãe, lembra que eu falei das aulas passadas, né? Coisas de minerais vêm da rocha-mãe, que é a primeira a ser formada. E ela é pobre em matéria orgânica, porque é seca, né? É um bioma seco, não tem muita vegetação ali. O principal rio é o São Francisco, que não desaparece durante o ano. Esse rio aqui é muito importante, porque ele não desaparece, né? Mesmo no período seco, ele diminui, mas ele não desaparece. Bom, a espécie de plantas em destaque é o cacto, mandacaru e o xique-xique. Bom, ele contém arbustos e árvores de porte menor com raízes longas e ramificadas. Arbustos são aquelas árvores menores, pequenas, tipo caju, acerola, esses tamanhos, assim, para vocês terem uma ideia. As árvores maiores podem ser encontradas a aroeira, juazeiro e o umbu. Aqui temos essa foto que está no livro de vocês, fala sobre os cactos, que tem assim uma adaptação maravilhosa, é uma espécie que, olha só, que temos aqui o cacto, aqui nessa imagem, aquele que vocês olham, aqui estamos vendo aqui o caule e folha de um cacto.
Porque essas espécies que são encontradas lá na Caatinga, elas desenvolveram adaptações para elas conseguirem sobreviver com a seca. Eu falei para vocês que a maior parte ali é seca. Então, as folhas que fazem fotossíntese, elas acabam perdendo água. Então, por isso que nos ambientes secos, nos biomas secos, as folhas são menores. No caso do cacto, ele criou uma adaptação. Olha só aqui na imagem, temos aqui, as folhas elas viraram espinhos. Então, as folhas do cacto, na verdade, elas sofreram modificações e viraram espinhos. O caule, que é aquela parte que a gente vê verdinha do cacto, que armazena a água para que essa espécie sobreviva. Então, por isso que se você comprar um cacto, você não precisa aguar todos os dias, colocar água. Por quê? Porque isso vai apodrecer o cacto, ele vai morrer, porque ele não precisa, ele já tem essa adaptação. E nessa imagem aqui, temos aqui, essa parte aqui que está circulada aqui, temos exemplo, uma folhinha. O que aconteceu? Nesse período aqui, que foi tirada essa foto, esse cacto aqui estava no período chuvoso. Então, o espinho dele voltou a ser uma folhinha. Olha como é que tá verdinho. Para quê? Porque ele não precisava se resguardar de água. Então, ele conseguiu fazer isso. Quando acontece a seca de novo, ele vem e fica assim, ó, normalzinho, os espinhos dele, para não perder água. Quando estava no período chuvoso, não tinha problema nenhum. A folha se abriu aqui, ó, se adaptou e podia fazer fotossíntese ali normalmente. Então isso aqui é só para exemplificar para vocês o quanto impressionante essa espécie de planta é, tá bom? E também temos aqui alguns animais, que é o lagarto, né, famoso calango, que é um réptil próprio ali da Caatinga, o carcará, que é uma ave de rapina, come tudo que tiver ali pelo chão, pode ser animais mortos, coisas em decomposição também. Temos o gambá, o veado catingueiro também. O gambá, de uma curiosidade, que esse animal, ele tem aquele cheiro característico, é uma defesa. Então, quando ele se sente ameaçado, ele tem umas glândulas sudoríparas ali na axila dele, ele libera um odor para espantar os predadores dele. E também na época de reprodução, que as fêmeas, ela também... A espécie, né, liberam esse odor para acasalar e perpetuar a espécie. Então agora eu peço para vocês exercício para casa, página 17 e 18 do livro de atividades. Façam esse exercício que semana que vem a gente vai estar corrigindo, ok? Muito obrigada. E aí galerinha, beleza? O que a gente vai fazer hoje? Atividade prática de novo, só que agora a gente vai alongar, tá? Fecha a perna, desce lá embaixo, conta até 10. Conta até 10, abre. Trocou. De novo. Fecha a perna, estica o braço. Aí. Então a gente já alongou, agora a gente vai dar uma aquecida. Corridinho. Correu, trocou. Abre e fecha. Certo? Já deu para dar uma aquecida, agora a gente vai começar a aula. Agora a gente vai começar a aula e no final a gente faz nosso alongamento final. Beleza? E aí galerinha, beleza? Aula de quê? Futsal. Aula prática. Vou botar aqui alguma coisa aqui para a gente poder fazer um pouco de fundamento e ocupar os espaços. De que maneira aqui, ó, vou com a bola, pegou aqui, água, ó, conduz ela do mínimo para poder
está no gol. Então eu botei isso aqui para poder fazer a condução. Olha. Esconde. Agora eu vou conduzir o quê? Ó, com a perna esquerda. Ó. Pega a bola com a perna esquerda. Mesma coisa ali. Né? Aí chega aqui no chute, não, volta, volta e... Então a aula é o que, Cedinho? Bem simples, anota aí. Fundamento de conduzir a bola, tanto com a esquerda como com a direita, e finalização, que é o chute ao gol. Essa é a aula de hoje. Beleza? Então tá, a gente já fez a aula, agora a gente vai fazer o quê? Alongamento final. Segura lá, pontapé desce também. Aí troca, abre, pega no chão. Troca de novo. Fecha, abraça. Aí. Fechou, até a próxima aula. Valeu?